Sinta-se em casa, aliás, sintam-se todos vocês em casa. Muito bem. Bom dia a todos. Efetivamente, em São Paulo, eu me sinto em casa. Penso que aqui estou, Pietro, entre amigos que já vem de uma... o Perón, quando ele começava seus pronunciamentos, ele dizia: grandes amigos de longas jornadas. Assim, ele não comprometia ninguém, né? Eu quero dizer que, antes de começar essa conversa, eu estava num diálogo com nosso conselheiro aposentado, Eurípides Salles. Eu até mostrava curiosidade a ele para dizer que esta é uma escola viva, né? A escola que carrega o nome da pessoa que está no plenário, participando das conversas que faremos aqui. Evidente que vocês têm aqui na direção da escola o GCE, que é uma referência em todo o Brasil. Toda vez que a gente o menciona, as pessoas prestam atenção, falam: mas o GCE está na presidência da escola? Exatamente. Então, é importante a dimensão, né, da presença de uma figura com grandes contribuições à vida nacional nesse momento. Queria saudar também o Leôncio, que é um amigo aí de longas jornadas, né, Leôncio? E o Marcos Alcir, que é o presidente do SEAP Sindicato. O SEAP Sindicato é o Josué, do Sindilex. Essa parceria que vocês têm aqui em São Paulo, de aproximação do sindicato com a escola, ela é de uma riqueza muito grande, porque ela já traduz um novo momento de relacionamento e apoia um processo emancipatório, que é do que vamos tratar aqui, um processo emancipatório dos servidores e especialmente dos auditores. Na mesa comigo aqui o Josué e o Paulo Martins, que também são companheiros dessa jornada. Amigos, minhas primeiras palavras é para dizer que o TCM de São Paulo está, nesse momento, no centro das contradições do Brasil. Existem momentos na história dos países em que as definições ou as contradições mais relevantes se aguçam na periferia. E existem momentos em que elas vêm para o centro do país. Que eu estou falando? Eu estou falando do conflito, do confronto, de afirmação do Tribunal de Contas frente às agressões que vem sofrendo, né, seja do ex-prefeito Dória, seja do atual prefeito, que não aceitam a ideia de controle, não aceitam a ideia de serem fiscalizados, não aceitam a ideia de que os auditores e os conselheiros, os auditores de campo, os nossos colegas e os conselheiros desse tribunal se coloquem de pé na defesa do erário e na defesa da boa gestão dos recursos públicos. Esta é a contradição que está sendo vivida aqui. Então, penso que hoje este é um momento importante, né, para São Paulo e para o Brasil. E eu já disse aqui em outras oportunidades que o tribunal, este Tribunal de Contas dos municípios, era visto no conjunto dos tribunais de contas do país como um tribunal atrasado, um tribunal conservador, e vem ganhando um destaque, uma importância, um crescimento extraordinário. Isso se deve ao trabalho que vocês estão realizando. Isso se deve também à consciência nova que os conselheiros estão assimilando ou assumindo. Mas, essencialmente, este é o momento em que nós viemos aqui, começamos a conversa, prestando solidariedade, entendeu, ao levante, né, a posição de se colocar
né, de pé frente aos acontecimentos dessa importante cidade do Brasil, da mais importante cidade do Brasil, e do Tribunal de Contas, né, que se dispõe a fazer controle sobre a administração pública em favor da população. Feito esse registro, eu quero começar... Para onde é que eu miro isso? Para cá? Tá. Então, logo eu consigo entender a tecnologia aqui. Já foi. Meus amigos, eu quero começar, já fiz uma outra conversa aqui, como disse o Di Pietro, mas quero começar com esse desenho. O desenho que nós temos hoje nos tribunais de contas é este aqui. Lá estão ministros, conselheiros e seus substitutos, faltou colocá-los ali. Estão os procuradores de contas e a figura dos auditores fica rebaixada. Por que fica rebaixada? Porque se traduz na ideia de que, não, vocês são a área técnica, e nós somos a área técnica. Mas nós somos mais do que isso. Né? Nós damos início ao processo investigativo. Nós fazemos nascer o processo de contas. Nós buscamos a verdade real. Nós vamos até os locais e fazemos auditoria. E esta é a essência, é o produto, né? É a matéria-prima com a qual trabalham os tribunais de contas. Bom, e o desejo qual é? Nosso desejo é de que a gente organize desta maneira. Mas isto é apenas um desenho, é uma formalidade. Não. Não é para mudarmos apenas a aparência, né? É para mudarmos a estruturação, a essência dos tribunais de contas. Isso significa que os auditores e os servidores estão fazendo uma disputa de poder dentro dos tribunais? Exatamente, é assim que nós precisamos compreender. Mas estamos fazendo essa disputa de poder em favor de quê? Esta é a questão principal. É em favor da mudança das estruturas dos tribunais. Veja que, de novo, retoma o diálogo que estava tendo com o conselheiro Eurípides. É pouco producente nós continuarmos pelo país, e a maioria dos tribunais de contas ainda faz isso, continuarmos pelo país fazendo auditorias de conformidade. O que é auditoria de conformidade? É aquela que a gente vai para examinar o exercício já findo, e a essência dela é verificarmos se os gastos foram adequadamente registrados, sem considerar qual é o resultante das políticas públicas que foram levadas a efeito. Então, nós precisamos fazer muito mais auditorias concomitantes e precisamos andar na direção de fazer auditorias operacionais. O que a auditoria operacional vai apurar? Né? Depois, o Paulo certamente vai tratar disso, o Josué também. O que a auditoria operacional deve apurar? E o que interessa aqui no meu diálogo? Ela tem que levar em conta não só... Vamos exemplificar, se os gastos mínimos em educação foram realizados, mas qual é a resultante daqueles gastos? O relatório de auditoria operacional vai nos permitir dialogar com a sociedade. Ele é um produto para que a população se aproprie e faça aquilo que nós chamamos de controle social. Agora, se é isto, e é exatamente isto que nós buscamos, e aqui não é nenhuma violência, nenhuma agressão, né? Nenhuma hostilidade, né? Poderia parecer, mas vocês estão querendo se igualar aos conselheiros, vocês estão querendo se igualar aos procuradores de contas? Sim, só que nós o faremos colegiadamente, né? Nós nos faremos num processo de afirmação da auditoria, no processo de afirmação do trabalho técnico. Agora, é importante a gente identificar, bom, tá, mas e aí? Em que momento nós nos encontramos?
Viu? Isso é que dá a gente fazer. Isso. Volta. Não. Aqui tem um pedaço da minha apresentação, tem um pedaço da do Marcos Alcir. Nós vamos usar uma técnica, viu, Marcos? Eu já estive aqui falando que eu atuo na Auditoria Cidadã da Dívida, e lá na Auditoria Cidadã da Dívida, ninguém é proprietário de nada, certo? E onde é que eu botei isso? Ninguém é proprietário de nada. Então, todos os trabalhos que são feitos, cada um que adiciona um pouquinho, bota à disposição de todo mundo. É o que a gente vai fazer, que a gente faz na FENACC também. Cadê tu? Cadê tu? Volta. Bom, enquanto eu me entendo com esse troço aqui, eu vou tentando avançar. Fui para onde eu queria. Agora volta. Viu? Um dia nós vamos chegar lá. Aqui. Aí. É isso que eu quero precisar aqui com vocês na minha intervenção. Você me ajuda a cuidar do tempo, que eu tenho o hábito de falar bastante, e eu já expliquei para os amigos aqui de São Paulo que eu falo muito porque eu ganho por palavras, tá? Então, é por isso que eu fico falando, para ver se tem uma rentabilidade esse negócio, né? Então, tu me avisa aí quando der uns 5 minutos. Você tem 20 minutos. Eu só queria lembrar que no quadrinho dele, nós não temos aquela última bolinha. Essa é uma questão a ser resolvida aqui no TCM, né? Já tivemos oportunidade, eu passei direto, né? Porque já em outras oportunidades, assim, o Tribunal de Contas do município de São Paulo precisa completar essa formação. Tem que ter os conselheiros substitutos, né? E precisa ter, né, os membros do Ministério Público de Contas. É essencial que isso aconteça. Não só porque vai organizar segundo o sistema nacional, mas porque é garantia do devido processo legal. Né? É indispensável que isso aconteça aqui no TCM. Já tive oportunidade de fazer debate sobre isso, fizemos audiência pública, inclusive na Câmara de Vereadores, e eu disse na oportunidade aos vereadores que o que precisa ser feito é uma emenda na lei orgânica, né, para determinar a criação dessas duas posições dentro do tribunal. Independe de iniciativa do tribunal. Mas os conselheiros não querem. Isso não está em discussão. Né? A lei orgânica do município precisa prever isso, e ao prever isso vai cumprir ao tribunal dar consequência. Né? No caso dos substitutos de conselheiros, fazer o concurso público e nomeá-los, né? E no caso do Ministério Público Especial, também fazer concurso público e produzir a nomeação. Então, nós precisamos ajustar essa situação aqui. O curso dos acontecimentos, eu estou convencido do seguinte, o curso dos acontecimentos que vocês estão vivendo aqui no TCM vai levar a que a gente complete essa situação. Tá certo? Bom. Maurício, deixa eu só complementar e até informar para todos vocês. Hoje à noite, nós vamos ter aqui, nesse mesmo auditório, a solenidade de formatura da primeira turma de especialização em gestão e controle externo das contas públicas, das quais alguns professores, eu estou vendo que estão aqui presentes, o nosso coordenador inicialmente, o professor Camilo, está ali, e o resultado desta especialização foi a produção de monografias, de trabalhos específicos que pudessem ser apropriados pelo tribunal, pela sociedade. Um deles foi justamente a ausência do Ministério Público. Esse trabalho está à disposição de todo mundo, mas foi dito justamente, foi pesquisado, foi concluído que não há óbice algum para a criação do Ministério Público de Contas aqui, no âmbito do Tribunal de Contas, e que há uma grande possibilidade de questionamento das decisões pelo fato da inexistência do Ministério Público. É interessante porque esses trabalhos estão sendo oferecidos. Foi um desafio da escola, ao criar essa especialização, de produção desses trabalhos, e estão sendo oferecidos ao presidente
a Câmara, enfim, a sociedade, para que possam ser operacionalizados. Isso é muito importante, porque é um resultado efetivo da escola. Que bom. É sempre salutar e rico quando essas questões vêm de dentro, né? Porque já havia questionamentos, há questionamentos da própria associação dos membros do Ministério Público, da Ampicom, do ponto de vista judicial, mas não é, o essencial é quando próprios colegas, a própria instituição consegue compreender a importância disso. O que eu quero dizer é que é muito mais profunda a transformação quando ela nasce de dentro das estruturas do que somente quando ela vem sendo trazida ou forçada a partir de elementos de fora, como é o caso da Ampicom, que vinha questionando, a FENASTC se incluiu nessa discussão judicial, mas ela não é uma decisão de natureza judicial, é uma decisão de natureza política e é de uma decisão que o município de São Paulo precisa tomar, entendeu? Pela sua estrutura constituída, pelo seu parlamento local, tá? E que vai ter efeitos dentro do tribunal. Fico feliz em ver que a gente conseguiu conquistar essa consciência aqui dentro. Amigos, se nós queremos estabelecer um jogo de forças que produza um processo emancipatório, é essencial compreendermos um pouco do momento em que estamos vivendo. Tá? Eu coloco aí que nós estamos diante de uma crise, né, econômica muito profunda. Esta é a verdadeira realidade brasileira. Tá? Como é que se expressa essa crise? Se expressa, notadamente, no processo de desindustrialização do país. São Paulo tem tudo a ver com isso. Né? Aqui é o centro onde pulsa a economia do país. Isso, porque, como é que a gente enxerga? Outro dia eu falei num plenário e as pessoas falaram, você está maluco. Eu usei um dado do IBGE para mostrar que o peso da indústria no produto interno bruto brasileiro voltou aos padrões de 1947. Os caras, você está maluco, né? Não, não estou maluco. O IBGE está mostrando exatamente isso, né? Que a indústria brasileira está sendo desconstruída. Quando a indústria está sendo desconstruída, você perde o que tem de mais avançado, né? E produz o desastre nacional que nós estamos vivendo, que é a brutal presença do desemprego. Ele é desconstrutor da vida brasileira, ele é desconstrutor das pessoas, né? Ele retira a dignidade do ser humano. Essa política econômica desconstrói o ser humano, né? Além dos danos que está produzindo, entre os quais os danos do ponto de vista da receita fiscal, né? Isso atinge diretamente o setor público e começa a atingir os orçamentos dos tribunais de contas. Faço essa declaração aqui porque até poucos anos, até 4 ou 5 anos atrás, não era preocupação, por exemplo, da FENASTC, a questão salarial e outras disputas econômicas que aconteciam dentro dos tribunais. Elas se resolviam razoavelmente a partir de cada local, né? Seja os salários diretos, planos de carreiras, as questões previdenciárias, atendimento de saúde, os auxílios que são auxílio creche, auxílio alimentação e tal, eles se resolviam com facilidade, ou com alguma facilidade, e com uma negociação direta nos estados. No ano passado, somente 8 dos 33 tribunais recompuseram perdas salariais. Só 8 de 33 fizeram recomposição de perdas. Portanto, nós começamos a ter perdas acumuladas, não estamos conseguindo, em vários lugares do Brasil, repor nossos quadros, né? e não estamos conseguindo pensar ganhos futuros, novos planos de carreiras, capacitação, desenvolvimento. Vocês estão expressando aqui, inclusive pela notícia que você acaba de dar,
entendeu? Um polo positivo, um polo de avanço, mas não é isso que nós estamos vendo em boa parte dos tribunais brasileiros. Então, nós estamos sendo duramente atingidos por esse cenário de crise. Então, estamos diante de uma crise econômica profunda e de uma grave crise de moralidade pública. Né? Alguém poderá dizer, não, na primeira nós não entramos, né? Porque, afinal de contas, resolver o problema da crise é um problema do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, do Banco Central e de outras instituições nacionais. É por lá que vai se resolver, né, sem contar as disputas pesadas na questão política, né, da eleição de presidente da República, dos governadores ou do Congresso Nacional. Isso é verdade. Não significa que nós não temos papel nenhum, não. Né? Porque nós podemos ter um papel mais ativo do ponto de vista de identificar e nos identificarmos com aquilo que é mais avançado, né? Mas, na questão da chamada moralidade pública, o que eu vou caracterizar aqui como moralidade pública? Tem um cenário de denúncia de corrupção brutal nesse país. Né? E, apesar da Lava Jato, ou com a Lava Jato, né, seguem-se as notícias diárias de corrupção, não é mesmo? Aqui em São Paulo não é diferente do resto do país. Né? Bom, o que acontece? Nós estamos sendo chamados, eu costumo dizer que numa linguagem figurativa, se os tribunais de contas estavam devidamente sentados no banco e o baile começou, nós estamos sendo chamados para o centro da dança. Nós podemos cumprir um papel. Nós não estamos obrigatoriamente cumprindo o papel. Qual é o papel? O papel mais profundo de combate à corrupção. Certo? De combate à corrupção. Não há nenhuma outra instituição que tenha as nossas características. Tá? Não há nenhuma instituição que tenha as nossas características, que tenha capacidade investigativa, que vai até os locais, que tem conhecimento e domínio para compreender o que está acontecendo lá, certo? E que pode interferir para evitar, né, corrupção ou má gestão de recursos públicos. Mas nós não estamos cumprindo exatamente esse papel. Ainda não estamos. Então, isso diz diretamente conosco. Agora, eu coloquei um terceiro item, né, porque eu costumo trabalhar com os dados do dia a dia, da realidade, né? E o desenho brasileiro hoje é todo um privilégio para o setor financeiro. Esta é a questão. Ontem nós assistimos isto. Quem foi que disse que tem urgência para fazer uma medida provisória que acabe com o Fundo Soberano? De onde nasce isso? Cadê o Supremo Tribunal Federal nessas horas para dizer é ilegal? O que é o Fundo Soberano? É uma tentativa de alocarmos parte da riqueza nacional a favor do desenvolvimento do país. Saúde, educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento da infraestrutura. É isso que está escrito lá no Fundo Soberano. É usarmos parte dos royalties do petróleo naquilo que pertence à União, num programa nacional de desenvolvimento e de afirmação da nação. E aí, um presidente da República ilegítimo, um ministro da Fazenda ligado aos banqueiros, o presidente do Banco Central dos banqueiros, decide que, não, vamos acabar com isso, e vamos botar esses recursos para pagar dívida pública. Não é isso que nós estamos vivenciando? Eu continuo brigando com essa apresentação aqui. Olhem o artigo 2º. Os recursos do destino da FCB serão, ficou grande demais, por isso ele cortou, serão integralmente utilizados no pagamento da dívida pública federal. É isso? É isso que está reservado ao futuro do país? A todos nós?
Então, esse grau, né, porque quando a gente fica dizendo, não, mas tem um privilégio, tem um direcionamento, tem uma determinação de que quem tem que ganhar no Brasil é só o sistema financeiro. Não é mesmo? Só o sistema financeiro é que tem que ganhar. A gente fica pensando, mas como é que isso se caracteriza? Está aí caracterizado. Extingue-se o fundo soberano em favor do pagamento de juros da dívida pública. Esse é o desenho que nós estamos enfrentando. Porque não basta a gente compreender o seguinte, não, vamos fazer a afirmação vamos fazer a afirmação dos auditores, vamos fazer a afirmação dos servidores. Para quê? Para mudar os tribunais. E mudar os tribunais para quê? Para a gente compreender que tem que mudar essa lógica. E como nós vamos contribuir? Já usei o exemplo aqui, vou trazer de novo. Prezados colegas do TCM de São Paulo, vocês precisam aprofundar a auditoria sobre a dívida pública do município de São Paulo. O Pita e o Maluf, que roubaram essa cidade e transferiram milhões de reais ou de dólares para fora do país, levaram o Banco da Alemanha a devolver ao município de São Paulo 17 milhões de euros para não ser processado por ter sido usado na lavagem de dinheiro. Não é a devolução do dinheiro, é para não ser processado. E, no entanto, o povo de São Paulo continua pagando a dívida toda, incluindo a dos roubos, continua pagando a dívida toda e continua pagando sobre ela uma taxa de juros de 9% ao ano. A auditoria que nós fizemos é suficiente? A auditoria ordinária, que foi lá e anotou que estão devidamente registrados todos os contratos, todos os pagamentos realizados, cada centavo, é suficiente? Não, é para isso que nós queremos mudar os tribunais de contas, para entrar fundo nestas questões. Por isso, essa questão da prioridade ao sistema financeiro, que ela se materializa no nosso meio com graves e profundos prejuízos à população. É para isso que nós queremos mudar os tribunais de contas, para caracterizar esse papel. Qual o caminho a seguir, então? Nada nos será dado. A crise que está estabelecida, e a crise é profunda, os 33 tribunais de contas custaram em 2017 mais de 10 bilhões de reais em orçamentos, né, para a população brasileira. Estamos dando respostas nesta dimensão? Não. Então, portanto, nós precisamos nos emancipar para produzir esse tipo de respostas. É disso que estamos falando aqui. Então, o processo de afirmação, o que precisamos fazer, então? Aprofundar o papel dos servidores e dos auditores em especial nesta disputa de afirmação. Estou dizendo que isso é tarefa fácil, que nós só vamos nos empoderar? Eu tenho andado pelo Brasil e recentemente fiz duas conversas, uma com a presença do Paulo, com o presidente da Tricom, e fui ao Paraná agora conversar com o presidente do Instituto Rui Barbosa. Que dissemos a eles? Nós vamos conquistar a condição de independência da função de auditoria, que é o eixo central do nosso discussão. E por quê? Porque se vocês apresentaram ao Congresso, a Tricom apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, do número 22 de 2017, que está no Senado, nos dando uma vaga de ministro no TCU ou de conselheiro em cada estado, por que nós não podemos discutir, então, a afirmação da auditoria? Então, nós podemos ser ministros, poderemos ser conselheiros, segundo a compreensão de vocês, mas não temos suficiente maturidade, grandeza ou informação, né, ou qualidades para comandar nosso próprio
nossa própria intervenção na vida dentro dos tribunais, nós vamos chegar lá. Vocês já disseram que se vocês estão nos oferecendo o mais, e isto é o mais, nós queremos estruturalmente crescer dentro do processo. Então nós vamos chegar lá. Essa é uma ideia força. Ela tem um caminho muito grande pela frente. Mas ninguém nos dará de graça. Nós vamos ter que conquistar, palmo a palmo, essa mudança estrutural. E ela é para sempre. Ela é muito mais profunda. Essa mudança que estamos propondo de afirmação da auditoria é muito mais profunda do que ganharmos uma vaga de ministro ou conselheiro. Inclusive porque o cara que virá conselheiro aqui, que será um dentre vocês, ele vai mudar de categoria. E no Brasil tem o mau hábito deles serem cooptados para outra categoria, que pensa diferente da gente. Embora estejamos tendo conselheiros que têm um pensamento mais avançado em vários estados do Brasil, inclusive aqui. Mas não é essa a questão. Nós estamos fazendo um processo emancipatório coletivo. Então, nada nos será dado. Nós vamos ter que ir formulando, discutindo, avançando. Bom, quero encerrar com duas questões que pulsaram recentemente no nosso meio. A primeira delas, quem encaminha essas disputas? Tem duas forças nesse momento atuando. Os auditores vêm se organizando em associações de auditores. É legal isso, é bom isso, é produtivo isso, ajuda no debate. Certo? E os sindicatos que representam a estrutura e representam todos os servidores. O processo emancipatório não é só dos auditores. Os auditores têm que ter a responsabilidade com o conjunto. E aí teve um incidente aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde a Audi-TCU, a Audi-TCE São Paulo, apresentou uma série de pedidos para que o tribunal fizesse modificações. E a resposta do presidente do Tribunal de Contas de São Paulo foi a seguinte: os representantes da associação só representam aqueles que estão associados à associação. Quem representa o conjunto dos servidores é o sindicato. A representação coletiva na estrutura brasileira ainda é dos sindicatos e continuará sendo. Até porque nós precisamos nos perguntar, sim, acabou o imposto sindical, certo? E agora? Entendeu? Então o sindicato não serve mais para nada. Não, serve para o que sempre lhe serviu, que é a questão central, que é a representação coletiva, a substituição do coletivo na dimensão da estrutura sindical. Mas então tu estás dizendo que, no fim das contas, quem vai assinar o acordo de modificação interna, se houver um momento em que se estabeleça uma mesa de negociação, quem assina o acordo é o sindicato. Exatamente. Exatamente. Ele tem essa função. Tá, mas e as associações? Têm um grande papel e devem atuar para contribuir nessa direção. Parece estranho o que eu estou dizendo? Não. Você está com uma política avançada e, de repente, você traz uma estrutura conservadora, que é a estrutura sindical. Não sou eu. A composição, é a estruturação desse país. Ele é assim. Certo? É assim, do ponto de vista legal da representação. Mas eu não vejo contradição. E é isso que eu quero deixar claro aqui. É o seguinte: a atuação das associações dos auditores não conflita com o papel do sindicato. Eles têm que estar coesionados, certo? Eles têm que estar amarrados em si. Eles têm que estar vivenciando em si, né, essas mesmas questões. Com a clareza que o sindicato tem a obrigação de trazer todos juntos. Não, os auditores vão pulsar mudanças profundas no TCM de São Paulo. E os auxiliares vão ficar para trás? Sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversação, sem nenhum envolvimento, sem nenhuma compreensão do que estamos vivenciando? Não, senhor. Todo esse processo tem que vir num crescente. Num crescente. Não tem conflito. Né? Esta dimensão, no meu entender, não tem conflito. Mas ela tem um processo organizativo. E tem essas contradições.
No primeiro momento que eu olhei aquele documento do TCE de São Paulo, eu falei, pô, mas o que esse presidente aqui está falando, não é? Aí, presta atenção, assim, ganha distância, lê o que ele está apresentando e tal. Ó, tem sentido o que ele está discutindo aqui, certo? Vamos ver como é que isso se estrutura. Para nós, para mim, como presidente da federação, não é central, não é a figura do presidente da federação ou a figura do dirigente sindical que é central. A matéria em si é que é relevante. O que estamos propondo é que é relevante. Mas teremos que ter essa estruturação. Né? De algum modo, teremos que ter essa estruturação. Aqui no TCM, para mim, é muito tranquilo. Né? A figura que dirige o sindicato, né, que é o Marcos, é auditor. Ah, vocês têm outro nome. Passem a se chamar auditores. Chega desse troço de analista, não sei o quê, entendeu? Vamos começar a assumir o que nós somos. Auditor é quem faz auditoria. Nós fazemos auditoria. Vamos casar a denominação com a função e vamos passar a nos compreender desta maneira. Ah, mas onde é que tu está tirando isso? Está escrito lá na Constituição de que existem a figura dos auditores substitutos de conselheiro, certo? Não é isso? Os auditores, eles se chamavam auditores. Nós ficamos um tempo dizendo o seguinte, vocês não são auditores, vocês são substitutos de conselheiros, substitutos de ministros. Agora está claro. Né? Pega lá no TCU, o ministro Bem-Querer, escreve lá, ministro substituto Bem-Querer. E assina assim. Nos estados, na maioria dos estados, eles já estão com essa caracterização. Então, não é tão juntou. É isso que eles são, substitutos de conselheiros, e nós somos auditores e fazemos auditoria. Para encerrar, que meu tempo já foi longo, nesse processo todo, e eu tenho dito por todo o Brasil o seguinte, a boa nova, a afirmação, o papel da auditoria, esse componente técnico profundo dos tribunais, que vem se afirmando e tem que se afirmar definitivamente, né? Ele não é, primeiro não será uma concessão, será uma conquista. Nessa conquista ele vai produzir muitas modificações. Eu não estou dizendo para vocês que nós não sofreremos o impacto disso. Só para exemplificar, nós estamos defendendo que nesse processo, obrigatoriamente, todos os relatórios de auditoria devem ser publicados, para que a população se aproprie deles. Isso significa uma enorme exposição e um novo grau de responsabilização dos auditores, porque teremos que sustentar aquilo que estamos fazendo. Muito bem, isso desacomoda? Isso desacomoda. E o objetivo é desacomodar e crescer. E sermos novos seres humanos para frente. Eu encerro dizendo, com toda a tranquilidade, de que nós estamos prontos para cumprir esse papel. Portanto, avante, avante na conquista desse novo cenário. Obrigado por terem me ouvido.